Abra a palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 17. E nós queremos falar algumas verdades importantes nessa noite sobre como frutificar através das estações da vida. Nós temos vivido um tempo de crise e a nação tem experimentado uma instabilidade muito grande. E nesses tempos, irmãos, em que nós vivemos dificuldades de todos os lados, talvez a tua dificuldade não seja financeira, como grande parte da população brasileira, mas talvez a tua área de instabilidade nesse tempo seja algo envolvendo a sua família, algo envolvendo a sua saúde, algo que esteja relacionado talvez aos teus projetos. Mas o fato é que Deus quer nos ensinar como viver, independente das estações da vida. Amém? Nós sabemos que há inverno, verão, primavera, outono. Mas precisamos aprender a viver assim como a natureza vive em cada um desses momentos. E para isso nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de fé. Amém? E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra então Jeremias 17, a partir do 5. Amém? Diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estão verdes. Não ficará receoso no ano da sequidão, nem deixará de dar fruto. O coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos orar. Amém, irmãos? Quem já não passou por fases ou estações da vida em que parecia impossível sobreviver ou mesmo dar frutos? Tem momentos que a gente chega e pensa, né? Já está tão difícil passar por esse tempo que dirá produzir alguma coisa. Não é verdade? Já viveu um tempo assim? Em que estava tão difícil, mas tão difícil, que você pensava, bom, se eu sobreviver já vai ser muito bom, né? É como aqueles discípulos que a gente conhece a história, entraram no barco, achando que iam só para o outro lado, e no meio da travessia enfrentaram uma grande tempestade, e a palavra do Senhor diz que se eles saíssem dali pelo menos vivos, o que eles tinham ido para fazer não importava tanto. Porque quando a gente está vivendo um tempo difícil, a gente está mais preocupado em sobreviver. Mas o Senhor não quer só isso, irmãos. O Senhor quer nos ensinar que apesar das estações, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, você pode passar pela prova e ainda produzir e ser abençoado. Mas como eu posso viver isso? Por que essa palavra é tão importante, irmãos? Porque nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de intempéries, nesses tempos em que nós não sabemos como a vida vai ficar, é o tempo em que Deus está trabalhando no nosso caráter. Eu estava hoje lendo para as meninas uma frase ali, ficou na minha outra agenda, que diz assim, que às vezes Deus nos dá uns pacotes que não são o que queremos, mas o que são necessários para nos dar o fim desejável. Nós recebemos alguns presentes, algumas situações, que não é o que a gente esperava, mas que é o necessário para trabalhar na minha vida. Amém, irmãos?
Talvez você chegou aqui como eu já cheguei muitas vezes na igreja, tentando entender o que eu estou vivendo, tentando sobreviver ao meu momento e tentando de alguma forma fazer algo para que eu não passe apenas como um sobrevivente. E o Senhor quer nos ensinar que nós podemos mais. Amém? E a primeira lição que eu aprendo em tempos que as situações ficam difíceis, e antes de falar sobre isso, eu preciso falar do versículo 5 que lemos. Ele fala aqui, irmãos, a respeito do homem amaldiçoado. Diga, homem amaldiçoado. Diga, eu não sou esse. Não sou esse. Por que você não é esse? Tomara que você não seja esse. Porque ele diz aqui que maldito o homem que confia no homem. Talvez você pense e fale e repita um jargão errado. Porque ele não está falando de confiar no próximo. Nós não podemos estabelecer relações de desconfiança. Ninguém se relaciona de uma forma reta e pura desconfiando do outro. Muito pelo contrário, precisamos confiar. Então ele não está falando de relacionamento, como você já ouviu e talvez tenha falado como eu falei muito tempo. Maldito homem que confia no homem. O texto está falando aqui que maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Ele está falando assim, maldita Gisele, quando ela confia nela e na força do seu poder para conquistar algo. Você está entendendo? Que é o teu emprego que te dá estabilidade, que é o teu trabalho que te dá estabilidade, que é a tua saúde que aparentemente te dá estabilidade, que é a forma como você vive que te dá estabilidade. E a Bíblia diz que o homem é como a erva que nasce de manhã e morre à noite, à tarde. Porque nós somos passageiros, somos peregrinos nessa terra. A nossa vida é como um sopro. Então nós precisamos entender que é maldito, que é amaldiçoado aquele que confia nisso aqui. Que confia nas circunstâncias favoráveis, que confia em alguma coisa onde ele possa estar seguro que não seja Deus. Se a tua confiança está no teu negócio, no teu empreendimento, no teu casamento, na tua saúde, no seu médico, no seu gerente de banco, no seu cartão de crédito, você é um homem que não é abençoado. Você é um homem amaldiçoado. Que forte, pesado, hein? A Bíblia está falando que bendito todavia é o homem que confia no Senhor. Esse é bendito. Porque é esse que o Senhor quer fortalecer em tempos de crise. Porque aquele homem que confia no seu braço, no seu recurso, na sua inteligência, na sua força humana, no seu físico, esse homem, quando a angústia chega, ele não tem para onde correr. Ele não tem aonde se apoiar. Ele não tem o que fazer. E eu sei o que eu estou falando. Quando nós perdemos tudo, o nosso gerente era o braço forte. O nosso cartão, e nós tínhamos várias linhas de crédito, eram a força da nossa segurança. O Senhor permitiu que fosse tirado tudo para que nós entendêssemos que bênção é só com Deus. Bênção é só no Senhor. Não é nem no seu pastor, não é em ninguém, é no Senhor. É no Senhor. E aí ele diz assim, maldito é aquele que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto, diga arbusto, no deserto. E não verá quando o bem vem. Porque a pessoa que confia no homem, no braço mortal,
nas circunstâncias, naquilo que tudo falamos aqui, para não ser redundante e repetitivo. Ele é uma pessoa que é como um arbusto no deserto. E quando o bem chega, ele não percebe. Ele não consegue perceber. E também ele vai habitar em lugares áridos, em terra salgada, onde não vive ninguém. Porque o homem que não confia no Senhor é um solitário. Ele só conta com ele. Não conta com mais ninguém. Mas tem um homem aqui. Esse é o homem que vai prosperar, frutificar, apesar das estações da vida. Bendito é o homem. Vou pedir para vocês colocarem de novo na visão atualizada, que essa aqui é NVI. Diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está posta nele. Ele será como, diga, árvore. Qual é a diferença de uma árvore para um arbusto? A altura. Ela dá fruto. Um arbusto é apenas um arbusto. É rasteiro e produz veneno. Eu fui estudar sobre isso. Não serve para nada, só para queimar. Mas o que confia no Senhor é uma árvore. Uma árvore plantada junto às águas, cuja as raízes elas se estendem para o ribeiro. E quando chega o ano da sequidão, o ano da crise, o ano da luta, o período da dificuldade, a estação mais difícil da vida, ele não teme e nem deixa de dar seu fruto. Agora abra lá em Salmo 1, o que diz ali. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pergunta da hora. Quando a luta chega, para quem é que você vai pedir opinião? Para quem é que você vai pedir solução? Para quem é que você compartilha as dificuldades e os sonhos? Esse é o grande problema de muita gente. Esse é o grande problema da igreja. Ouvi esses dias, irmãos, para minha tristeza, de gente que consulta horóscopo ainda. Verdade. Ai, mas é tão legal, porque assim, não, já viu o crente falar assim: eu sou de câncer, eu sou touro. Meu irmão, você não é bicho nenhum, entendeu? Você é filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, príncipe, princesa, rei, sacerdote, herdeiro da promessa. Vai se comparar a Touro, a Sagitário, a Libra. Sai desta, em nome de Jesus. Crente consultar horóscopo. Crente comprar livrinho de bênção diária. Eu não estou falando aqui do andar diário que a gente deu para quem vem, né, devocional. Mas eu vou ver que palavra o Senhor vai falar comigo. Não combina com a minha história. Fala que a tua serva ouve. Serva? Lê Bíblia, irmão. Fica na presença do Senhor. Espera ele falar. Tem uma caixinha de promessa lá em casa, pastora. Não é bom? Caixinha de promessa tem coisa ruim? Só tem promessa. Não vai ler Bíblia, irmão. Às vezes você tem um choque. Você pede uma resposta e Deus manda você mudar de vida. Uma vez a minha mãe acordou cedo
E ela estava sentindo uma angústia que ela não estava entendendo. E ela falou, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. É minha mãe, irmãos. Ela, todos os dias, ela faz devocional. Todo ano. Um pão diário. E ela, naquele ano que ela estava fazendo devocional dela, ela começou a falar com Deus. E a palavra que veio naquele dia era... Porque agora não tereis que jejuar, mas quando o noivo for tirado, então terás que jejuar. E ela não entendeu muito bem aquela palavra. E eu, quando ela falou aquela palavra, eu tinha tido uma revelação do Senhor, uma visão com o meu pai. E aí ela falou, o que será que Deus está dizendo, Gisele? Eu falei, mãe, prepare seu coração, porque alguém vai ser tirado da nossa vida. Quem quer ouvir isso, irmãos? E aí, 2 meses depois, eu fui pegar o diagnóstico, meu pai estava com câncer de cólon. Mas o Senhor estava preparando o coração da minha mãe para ela passar por aquela estação da vida com confiança. Assim é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas eu vim falar de esperança e vim falar de conserto. A palavra do Senhor diz aqui que nós devemos não seguir o conselho do ímpio, mas seguir o conselho de Deus. Não imitar a conduta do pecador, mas imitar a conduta do justo. Como o justo se comporta. Como o justo se porta diante da adversidade. Vocês já foram no enterro de uma pessoa que não crê em Deus, de uma pessoa que crê? De um cristão evangélico, de um cristão que não tem uma fé firmada, que não tem posicionamento sobre a eternidade, como é diferente? Ano retrasado eu fui com a Marli num velório terrível, onde o filho matou o pai, depois o primo matou o primo, e o primo matou o primo, e os amigos do primo mataram. Uma coisa horrível. E não era gente pobre, não era gente que tem necessidade, gente muito rica. Você via ali um quadro de pessoas que nunca se importaram em buscar Deus e nem a vida eterna. Apenas o dinheiro, se mataram por causa da herança. E às vezes nós, irmãos, estamos imitando a conduta dos pecadores. Qual é a conduta do pecador? A conduta do pecador, irmãos, muitas vezes a gente pensa que é matar, roubar, mentir. Não, às vezes a conduta do pecador é não fazer o certo. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Às vezes o que o Senhor está falando, para tudo agora, para com esse negócio, rompe com essas coisas, rompe com a mentira, rompe com os hábitos, muda de vida, e você está insistindo, você está em pecado. Imite o justo, pergunte como Davi fazia, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda reta. É assim que o justo se comporta, é assim que o justo age, é assim que o justo pensa. Nós precisamos entender isso. Ele diz assim, nem se assenta na roda do escarnecedor. A gente associa apenas a gente do mundo que está contando piada. Não, irmãos. Há pessoas que chegam para você e dizem assim, não vai dar. Ela zomba da tua fé, porque ela é incrédula. E aí a gente acredita. Nós temos que entender isso. Quando você compartilha algo e alguém pega e diz, não vai dar, não é assim, não, está acabado. Essa pessoa está zombando do Deus que você serve e da fé que você possui. E tem um monte de gente assim. Mas ele diz assim, mas ao contrário. Ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Deus diz agora, nesse momento, ao teu coração, é isso que você deve gastar a tua vida. É sair daqui tendo ouvido a palavra e feito, será que eu sou uma pessoa que confia inteiramente no Senhor? Ou eu sou alguém que confia ainda em algo que eu possuo? Mas a gente sai daqui como se não tivesse ouvido nada. O que eu vou fazer com essa palavra? O que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo? O que eu vou fazer com isso que tenho lido? O que eu vou fazer com aquilo que o Senhor está falando para mim nesse tempo? Eu tenho que meditar. Eu tenho que trabalhar isso.
Existem palavras que eu recebo, irmãos, da parte de Deus, que eu fico, às vezes, meses pensando naquilo. Um dia, quando nós passamos por essa fase difícil, que na minha vida eu passei muitas coisas, mas essa foi a que mais assim me desestruturou. Eu lembro que eu fui orar e falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus me deu uma palavra no Salmo: o meu coração não se elevou para grandes coisas. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Tal qual criança desmamada, assim é a minha alma para com o Senhor. Espera, pois, no Senhor, ó Israel. Essa foi a palavra de Deus. Deus estava falando assim para mim, Gisele, por que você está tão preocupado com coisas extraordinárias? Por que você está tão preocupada com, talvez, com o teu futuro? Eu tenho algo para você nesse tempo, Gisele. Fui estudar, porque aquilo mexeu comigo. Tal qual criança desmamada, assim é minha alma para com o Senhor. Espera, pois, no Senhor. E eu entendi que eu estava rompendo um tempo de criança, de infantilidade, para entrar num tempo de maturidade. Vocês acham que eu ia descobrir isso assim? Legal a palavra pastora hoje, né? Falou com meu coração. Não. É para você meditar. É para você pesquisar a tua vida. Examinar. Examine, meu irmão. Examine o que Deus está falando. Deus está falando para a igreja. Nós precisamos ter essa maturidade. Ele continua dizendo, mas ele é como, novamente, diga, árvore, plantada à beira de águas correntes, e dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, diga, prospera. Quem quer ter sucesso aqui? Você é árvore ou é arbusto? Então, como eu preguei hoje, se você é árvore, a árvore estende as raízes, né? E a dificuldade, ela vai se esticando. Ela vai procurando a água. Ela vai procurando as coisas de Deus, a palavra, as coisas do Espírito. Ela não se aprofunda no trabalho dela. Ela não gasta mais tempo para ela ficar até meia-noite trabalhando. Ela não gasta mais tempo lá no negócio dela. Ela não gasta mais tempo lá com fulano. Ela gasta tempo em aprofundar as raízes na palavra de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, na palavra da fé. E aí ela tem sucesso, porque o Senhor diz lá em Josué, no capítulo 1, observa esta lei, não desvia os teus olhos nem para a esquerda e nem para a direita, fazendo isso tu prosperarás. Mas o que a gente faz? Braço, força, meu emprego, meu salário, meus amigos. Não, é Deus. Deus, unicamente Deus. Maldito homem que confia no homem. Primeira lição que a gente aprende, irmãos, então, é que eu preciso confiar. E a Bíblia chama esse de bendito. Confiar, irmãos, consiste também em acreditar naquele que faz a promessa. Porque você conhece o caráter dele. Quando Deus diz que é fiel, ele é fiel. Quando Deus diz que é santo, ele é santo. Quando Deus diz que ele é puro, ele é puro. É confiar no caráter dele. É depender da integridade, da justiça de uma pessoa ou da qualidade e atributo de alguém. É crer apesar das circunstâncias. Tudo diz que não, mas o meu Deus é fiel. Hoje de manhã, não sei o que vai dar, mas eu vou falar do que Deus já fez. Eu saí daqui, irmãos, cansada. Ontem fui dormir 6 da manhã, ontem fui dormir 1h30 da manhã. Acordei 6 horas da manhã para viajar, para honrar uma amiga. Quando nós chegamos lá, comecei a pregar, meu marido recebeu uma bênção. Deus sempre tem todas as coisas para dar quando nós estamos nele. Este confiar abrange pelo menos 4 coisas. Eu quero falar da confiança do homem de Deus. Primeira, é saber que você foi plantado por Deus. Você não escolhe o lugar.
mas é ele que te plantou. A Bíblia diz, e ele está plantado junto aos ribeiros. Você não é um mato, você não cresce em qualquer lugar. Você não é uma erva e nem um arbusto que a gente pega e queima. Ele coloca no lugar certo para você sobreviver e prosperar e frutificar. Diga, eu estou no melhor lugar do mundo, eu estou em Deus. Agora, se não está dando certo, se você está trabalhando demais, se você está cansado, se você não consegue ver nada, nenhum resultado, talvez você tenha que meditar nessa noite aonde é que você está. Onde é que você está? Ele diz, eu não escolhi o lugar que eu estou, mas foi ele que me plantou e me plantou em lugar seguro. Você não é uma obra do acaso. Deus não te salvou, não te tirou lá do mundo e agora te jogou aí para você viver de qualquer jeito. Te vira. Quem faz isso são aquelas mães que não amam seus filhos, jogam na lata do lixo. Deus não faz assim. Ele faz nascer e ele planta a gente numa igreja, com uma pessoa, com alguém que cuide e que possa fazer com que nós geremos vida e vida em abundância. Agora, o grande problema, muitas vezes, é que a gente nasce, mas dá um jeito de crescer rápido e fugir do lugar onde Deus quer. Quer ver um exemplo, irmãos, de um homem que prosperou em tempos de estações difíceis e de crise? Isaac. A Bíblia diz, a fome chegou naquela terra mais uma vez. Isaac pensou, eu vou para o Egito, eu vou para lá, eu vou para o mundo, eu vou para o homem, eu vou voltar para casa, eu vou. Fazer o caminho do meu pai. Deu certo para ele, quem sabe vai dar certo para mim. O Senhor chega para ele e diz assim, não saia de Gerar. Gerar, a palavra gerar significa pernoite, lugar de passar um dia. Às vezes a gente passa mais dias no deserto do que no lugar onde Deus quer. Ele fica em Gerar. Ele pega naquela terra onde ele não é bem querido, ele não é bem quisto, ele não é aceito. E a Bíblia diz que ele semeia ali naquele lugar. E naquele ano ele colhe 100 por 1. Sabe por quê? Não é porque o lugar era favorável, porque a circunstância é favorável, mas era o lugar onde Deus indicou para ele. Sabe por que tem crente que às vezes não cresce? Porque eles ficam pulando de igreja em igreja. Tem um lugar certo para você. Tem um lugar onde o Senhor te plantou para você dar os frutos na estação apropriada. Não é no teu tempo, não, é no tempo dele. Mas se for aqui o lugar onde você vai dar os maiores frutos, fica quieto, sossega o facho e obedece. Está entendendo, irmãos? Ah, esse emprego, que dificuldade nesse emprego. Reclama. Aí Deus diz assim, você vai aguentar esse chefe, você vai aguentar essa situação, né? Esse é o teu gerar. Teu lugar de pernoite, porque tem um lugar melhor para você. Mas para de reclamar, irmão. Crente murmurador só vai para trás. Porque tem uns crentes que falam demais. Fale de menos, irmão. Comece a glorificar. Dê glória a Deus. Diga, vai dar certo. Porque você é cheio da unção. Diga, eu sou cheio da unção. Eu sou, filho do eu sou. Nós temos que entender isso. Confiar, irmãos, é saber que a gente está no lugar certo. Mesmo que a árvore seja cortada, ainda se renovará, como diz Jó 14. Mesmo que a árvore seja cortada, um galinho, se ela estiver junto às fontes da água, a Bíblia diz que ela florescerá. É assim que Deus trabalha. No lugar certo, então fique no lugar certo. Permaneceu Isaac naquela terra. Nós temos que entender isso. Aí é lá que está o destino profético. E Deus está dizendo, não é lá,
É aqui, esse é o pacote que eu tenho para você, mas ele é o pacote que vai te aperfeiçoar. Mas lá se encaixa com o meu perfil. Mas às vezes aquele lugar, irmão, não vai dar nada para você. Você vai ser a mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma forma. Aquele lugar já foi para você. Você tem que entender isso. Ele quis voltar para o lugar onde o papai dele tinha aberto o poço. Ele quis voltar para onde o pai dele tinha construído uma história. E o Senhor diz assim, permaneça. Não é lá teu lugar. Lá já foi. É o novo, é um Reobote que tem para você. É um Bersheba que tem para você. Você quer abrir poço que o teu pai abriu, que o teu fulano, que o ciclano, que o blá, blá, blá abriu? Não. É lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Lá na frente. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou no teu coração que Deus tem preparado para você. E você quer voltar para trás? Você só volta para trás para fazer conserto. Só isso. Mas depois você tem que seguir em frente. Betel é o teu lugar. Não esqueça isso. Outra coisa, confiança. Ele nos tira, ele nos livra da superficialidade para uma vida mais profunda em Deus. Você quer dar frutos na estação apropriada? Você quer frutificar em tempo de crise? Aprenda a aprofundar a raiz. Será que não é o tempo de você chegar para o seu pastor, para um líder da igreja e dizer assim, me ensina, nesse tempo eu quero crescer. Eu quero crescer, pastor. Eu preciso aprender alguma coisa. Sozinho não posso. A Bíblia diz que a uns Deus deu como apóstolos, a outros como mestre, a outros como pastores, a outros como doutores, a outros como evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que não sejam mais levados de um vento para outro, mas que como meninos inconstantes, que não sabem o que fazem, mas como gente perfeita, varão perfeito na presença do Senhor. Não criança. Como nós pregamos para as mulheres lá, tem que deixar de ser sempre a menininha do papai. Sempre o menininho do papai, você tem que crescer. Dificuldades vêm para nos favorecer, não para nos importunar. Nós já aprendemos aqui dias atrás. Deus tem uma coisa extraordinária para você. Ele nos dá capacidade para nos esforçarmos, nos estender e ficarmos mais fortes. Ele se estica. Difícil, Senhor. Ai, então eu vou orar 21 dias. Não aconteceu nada, mais 21. Não aconteceu nada, mais 21. Ah, não deu só na oração, vou me unir. Eu achei interessante uma história que a Augusta contou de uma mãe que teve um problema com o filho. Foi isso, né? Era um filho que não conseguia parar emprego, era isso? Não é? Foi você que me contou, né? É porque depois a Elô também contou uma história semelhante. A Augusta contando para mim, conta aqui, ó. Gente, contar a história dos outros é problema. Irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia é cheia de histórias. Nós também temos as nossas histórias em Cristo, né? Essa irmã é uma irmã muito usada por Deus. Ela foi salva, ela veio do candomblé e foi uma mulher muito ungida, muito cheia de dons espirituais. E ela tem um filho, eu conheço esse rapaz, mora em Cianorte, é meu colega de trabalho, é um advogado também. E aquele escritório daquele advogado não ia nem de jeito nenhum. Quando pensava que ia, sabe, que ia dar certo, não dava certo. E sempre devendo, e sempre com dificuldade, sempre pedindo dinheiro para o pai. Eles eram uma família abastada lá em Cianorte, já faleceram os pais deles, os dois já são falecidos. E naquele tempo essa irmã se muito angustiada, porque via o filho naquele sofrimento, né? Não conseguia sustentar a própria família. E aí, mas como ela era uma mulher sem divisão espiritual e muito de oração, ela chamou um bando de mulheres, acho que deu umas 10. E ela falou assim, porque ela tinha umas companheiras de oração, viu, gente? De oração mesmo, se era para fazer vigília, se era para jejuar, ela tinha essas irmãs com ela. E ela pegou aquelas irmãs, convidou e foram orando, jejuando, e deu 1 mês, e deu 2 meses, e foram para o escritório desse advogado, e repreende tudo quanto é demônio, e repreende, é uma batalha espiritual, e era um inferno mesmo contra a vida dele. E quando eles terminaram aquela campanha de oração, que foi muito longa, Deus começou a dar vitória para esse moço. Eu o conheço mais ou menos há uns 30 anos. Nunca mais ele teve problema financeiro. Ele vai de vento em popa, está bem, está muito bem estabelecido, é um homem abastado, e Deus realmente honrou aquela batalha daquela irmã em oração.
Amém. Ele se estende junto aos ribeiros de água. O que significa estender-se, irmãos? É fazer igual Isaac. Um exemplo de confiança. A Bíblia diz que no ano da sequidão, no tempo da dificuldade, começou a cavar poço. Começou a cavar. Começou a cavar. Cava daqui, cava dali. Quando você começar a se posicionar, em procurar, em achar o que você busca em Deus, a tua vitória no Senhor, você vai ter adversários que vão lá entulhar. Você vai ter gente lá, porque o Isaac abriu o primeiro, os caras foram lá e entulharam. Abriu o segundo, os caras foram lá, que isso aqui é meu, entulharam. Aí Isaac perseverou, irmãos, perseverou. Você vai começar a orar, o inimigo vai crescer na tua história. Mas você vai perseverar. Ah, eu estava orando 1 hora, vou para 2 agora. Ah, eu estava só jejuando um dia, vou jejuar 1 semana agora. Ah, eu estava lendo a Bíblia, não ia no culto só uma vez, agora vou fazer uma campanha de 7 dias. Se não tiver na minha, eu vou na outra. Mas eu vou cavar o meu poço até encontrar, porque a Bíblia diz: aquele que busca, encontrará. Nós temos que entender isso. Você acha que Satanás, ele fica feliz quando você chega, sai de um culto, você ouviu uma palavra de fé, você tomou posse, você falou: a partir de amanhã eu vou começar um propósito com Deus. Hoje, vem para o altar aqui, faz um propósito. Amanhã o inimigo vai tentar te desanimar. Mas você vai ficar firme, porque os que confiam no Senhor aprendem a esperar nele, estendem raízes, ficam mais fortes. Gente, sempre falo aqui, vou falar. Chama uns caras de fé. Se você anda com gente que diz não dá, não acontece, não tem dinheiro, vai embora. Vaza, sai fora. Procure uma pessoa de fé que diz: vai dar certo. Augusta falou aquilo aquele dia. Então vamos para oração. Vamos para oração. E se alguma porta fechada, a Bíblia diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Se você é preguiçoso, trate de despertar. Se não está acontecendo, eu vou pedir para o Deus que ressuscita mortos nessa noite tocar a tua vida e você ressuscitar. Desperta, tu que dormes, e resplandece, porque já vem a tua luz. É isso. Terceira coisa, estamos acabando. A Bíblia diz que ele não teme quando chega o calor e nem fica receoso no ano da sequidão. Porque uma coisa que de quem confia em Deus é que as emoções não são abaladas. Tem um monte de gente que vive abalada. Mas vamos falar das montanhas russas da vida. Isso é só para brincar, irmãos, mas é uma analogia. Montanha russa é assim, né? Você vai indo assim. E você... Quando ele faz assim... Olha, faz aquele barulho. Tchatak. Quando faz o tchatak, você já sabe que dali para frente o caldo vai tornar. Fez totoque, é só o alívio. E ela não é assim. E aí, irmãos, você não tem noção. Você já deu até aquele, né? Tem gente, irmãos, que entra na montanha-russa da vida e uns conseguem dar risada. E outros fecham os olhos, tô mal. Pastor! Vou morrer. Eu vou morrer. Deus me abandonou. Quanto mais eu tento, tenta nada. Você tenta ligar para mim 10 vezes ao dia, não me encontra. Eu vejo o WhatsApp à meia-noite. Você não tenta orar. Você não tenta Jesus e nem lê a Bíblia. Você mandou um WhatsApp para o pastor. E está lá. Ligou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí você liga para a pessoa. Ela nem dá paz do Senhor. Ela diz: vou morrer. Aliás, escreve assim: tô mal. Eu não estou falando que você não pode ficar mal. A gente fica, irmão. A gente é humano.
Mas dá um jeito de viver essas situações aqui com fé e confiança. A Bíblia está falando aqui que ele não receia, ele não se abala, ele não muda. Irmãos, a Bíblia diz assim: somos em tudo atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. A gente pode ficar perplexo, abatido. Você vem, puxa, pastor, dá uma força aí, hoje eu estou desfalecida. Hoje é um dia difícil. Tem dia que é difícil, mas no outro dia, levanta com um sorriso. Hoje vai dar certo, hoje nós vamos conseguir, hoje nós vamos passar. E quando você ouvir o totó da vida, você caminha naquela tranquilidade dos 2 metrinhos. Eu vou descer, mas eu vou descer dando glória a Deus. E a última coisa, tinha um monte de coisa para falarmos. Confiar me mantém produtivo apesar das circunstâncias. Ele diz assim: não ficará receoso no ano da sequidão e nem deixará de dar o seu fruto. Mas a Bíblia diz que ele não para. Ele dá fruto para Deus. Porque é esse que ele faz ficar crescendo. Não é para você sair da presença, é para você ficar mais firme. A Bíblia diz, Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil será levantar cedo e repousar tarde para granjear o pão de cada dia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Que se há uma brecha que o crente dá, é a incredulidade e a falta de fé. E aí diz assim, versículo 9. Esse eu vou pedir para você colocar ali. E eu estou acabando mesmo. O coração é desesperadamente enganoso, mais corrupto do que qualquer coisa. A sua doença é incurável e ninguém é capaz de conhecê-lo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso. O que o coração é? O que mais que ele é? Quem é que conhece ele? Ninguém. Gosto de ver uns crentes poderosos. Esses caras são poderosos, eu admiro. Eu não senti no coração. O dia que você sentir, sinta. Porque o teu coração é enganoso, corrupto e perverso. E ele vai te levar para o lugar errado. Ele diz assim: o homem, eu sou o Senhor, que esquadrinho a mente e prova o coração. E isso para dar segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A Bíblia diz que Isaac prosperou em Gerar. E o Senhor, depois que completou naquele lugar o que Deus tinha para fazer com ele, lá no final, você pode ler, Gênesis 26, diz que o Senhor de noite deu uma visão para ele, falou: levanta-te, porque agora você está com outro lugar. E lá ele abriu um poço. E esse poço existe até o dia de hoje. Está entendendo, irmãos? Enquanto o Senhor não terminar a obra que ele tem, você vai deixar ele tratar você. E você vai ter emoções firmes, confiando no Senhor. Quem confia? Confia. Sabe que está plantado como árvore? Sabe que pode confiar nele porque é alguém que Deus está trabalhando? Sabe que Deus tem um caráter? E principalmente sabe que você só está em Gerar ou num lugar qualquer que ele te coloque porque ele está fazendo algo novo na tua vida. Eu quero orar nessa noite, irmãos, por você. Amém? Eu quero orar para que você possa, como Isaac, em tempo de crise, semear. Tem gente que espera. A última lição que nós aprendemos de confiança é que dá fruto, né? Então, irmãos,
Não pare tudo. Você chamou para ser produtivo na igreja, na sua família, no seu trabalho. Semeie. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eu vou esperar a condição favorável. Acho que não é lá, não. Faça com fé. Compra o fogão. Entende, irmãos? Está falando para fazer loucura, pastora? Não, estou falando para você ser pessoa de fé. No tempo da minha calamidade, para de dizimar, para de ofertar. Eu tenho que pagar as contas. Vai continuar pagando conta. Mas se você for fiel no dízimo e na oferta, Deus vai, no tempo certo, prosperar você. E Ele não deixa faltar. Ele deixa a gente passar. Mas aí vem a glória, vem a vitória. Vem. Mas você semeou. Você não sabe o tempo que a semente vai dar o fruto. Porque nós não somos abrolho. A gente não é alface que sabe que em 3 meses cresce. A gente é árvore. O grande problema é que tem um monte de crente abrolho na igreja. Mas a gente é árvore. Quem é árvore aqui? Então eu quero orar por você. Quem sabe você, como Isaac, você nessa noite precisa fazer um compromisso com o teu Deus. Porque você quer prosperar nesse tempo difícil, você quer frutificar, você quer crescer, você quer, como um indivíduo, sair da superficialidade, você quer dar um passo nessa noite e dizer, Deus, eu vou lutar sim pela minha família, mas junto contigo. Eu vou, Senhor, trocar o braço, eu vou tirar o meu braço e vou deixar a tua mão forte, tocar a minha vida. E eu quero convidar você para vir para o altar. Quero pedir ao Marcos se ele pode chegar aqui. Amém, irmãos? Nós vamos cantar, irmãos, nada temerei novamente. Vamos adorar o Senhor. Faça uma nova aliança com o Senhor nessa noite. Diga para o teu Deus, Senhor, eu sei que não é fácil, Senhor, as circunstâncias, o tempo está difícil, irmão. Tem gente que está aqui no altar, que o inimigo está soprando tanto no teu ouvido, que nessa semana você pensou em jogar tudo para o alto. Mas eu quero dizer algo para você. Isso não vai resolver. Não vai mudar nada. Mas o que vai resolver é você ter atitude de fé. O que vai resolver é você ir para o lugar certo, para a vontade de Deus. É onde Ele quer te plantar. É onde você vai dar frutos poderosos. Esse é o lugar da tua existência. Esse é o lugar da mudança. Esse é um lugar do milagre. Então feche os teus olhos, esqueça aonde você está agora e fale com Ele. Deus sabe que você está passando um tempo difícil, meu irmão, minha irmã. Deus sabe que os ventos têm soprado com força. Deus sabe. Deus sabe que quando você chegou, você sonhou com uma coisa, alguém veio lá e entulhou de novo. Você perdeu a esperança, mas o Senhor está dizendo essa noite, persevera. Acredita um pouco mais. Quem sabe nessa noite, você vai falar, pastora, será que tinha condição de abrir igreja para mim aí, porque eu vou fazer alguns dias de oração? Eu venho abrir, eu venho orar com você. Se você vier até mim e fizer um compromisso, eu vou vir aqui para estar com você, eu vou orar e dizer amém junto com você. Quem sabe não é o tempo de você lutar pela tua causa. Amém? Fale com Deus. Eu vou pedir a Augusta, vou pedir a Tati, vou pedir aos irmãos, pedir a irmã Maria, que é a nossa diaconisa também, o Renato, para estar vindo aqui para nós orarmos por você. E você vai receber nessa noite, receba pela fé. Eu vou pedir para que possam ser ungidos, amém? E possam receber um refresco nesse tempo tão difícil. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, porque nós cremos que há um tempo novo para a nossa vida. E nós queremos nessa noite, Senhor, possuir as promessas do Senhor. Porque a Tua palavra diz que bendito é o homem que confia no Senhor, que põe, ó Deus, a sua esperança no Senhor, que sabe que não está largado, que sabe que é árvore, que não é arbusto,
que sabe que tem um destino, que tem uma resposta. Tu és esse Deus. E nós somos, como a tua palavra diz em Isaías, muitas vezes nos sentimos como um vermezinho, como nada. Olhamos para o marido que não muda, olhamos para o filho que não muda, olhamos para o patrão que não muda, para a crise financeira que não muda, olhamos para a nossa vida e vemos, ó Pai, que muitas vezes sentimos no coração que não vale a pena lutar. Mas o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E nós não queremos sentir com o coração, nós queremos sentir com o espírito. Nós queremos confiar no grande eu sou. Diga, eu quero confiar. A despeito da minha fraqueza, do meu limite, a despeito da minha mente limitada, a despeito das ocasiões, eu quero olhar para Ti. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Só um pouquinho mais. Olhe para mim. Como diz Pedro, só um pouquinho. Como diz Hebreus, só um pouquinho mais. A tua vitória está chegando. Só um pouquinho mais. E Deus está fazendo tudo novo. Só um pouquinho mais e você vai estabelecer um lugar fixo. Você não vai mais precisar de ir para um lado e para o outro. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Mas se você, irmãos, não sai daqui sem meditar, não entender que o teu milagre só depende agora, é isso que Deus quer te falar. Do teu posicionamento em Deus. Porque Deus já disse que é com você. Você precisa ser com Ele. É como se ela não soubesse, fosse uma criança, para onde ir. E eu dissesse, vamos. Mas ela precisa me dar a mão. Entende? O grande problema da gente é que às vezes a gente quer continuar sozinho. E Deus está dizendo, me dê sua mão. Eu sou o braço forte. Podemos dizer, nada temerei? Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Sinta. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Ti. Mais uma vez com força. Nada temereis. Te dizemos, Senhor. Você não está. O Todo-Poderoso é o teu amigo. Sua voz diz hoje, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Ti. Árvores, escutem, árvores. É só ficar no ribeiro. Lugar onde tem água, lugar onde tem refrigério, lugar onde tem provisão. Vai dar tudo certo. Amém? Você recebe isso? Deus já disse que Ele é com você. E descansar em Ti. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o teu Deus. Diga obrigada, Senhor. Porque quando eu penso em desistir, o Senhor diz, só mais um pouco. Eu estou fazendo. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor.